Vamos lá, agora a terceira parte da nossa aula, agora vai dar certo. Deixa eu compartilhar, agora já está gravando. Eu estava comentando ali das condutas, né, gente? Então, é bem importante ali quando a gente está avaliando o paciente. Claro que aqui é um paciente, né, gente, que acabou de. A imagem 1 acabou de chegar do pronto atendimento, então aquele paciente fez uma ataque de emergência, pode ver que não tem ali uma higiene, não foi no bloco cirúrgico, né? Foi feito ali na emergência. É diferente muitas vezes daquele paciente que a gente vai observando que ele está tendo uma evolução gradual, que ele vai para o bloco cirúrgico, né? Então, cada instituição também tem a sua equipe, tem os seus protocolos, né? Eu botei essa foto só para ilustrar que às vezes no pronto atendimento pode acontecer isso, né? Vai muito do CCH. Por exemplo, nos campos de estágio que a gente vai, existe os kits cirúrgicos, né? Existe todo um campo ali para poder fazer uma cirurgia de emergência, né? Mas às vezes em alguns hospitais, assim, ou no caso de uma equipe de emergências, acontece uma situação como aquela ali, tá? E a primeira vez que a gente chega no pronto atendimento, assusta. Porque às vezes tu chega ali para atender um paciente de POC, quando vem chegou um cara traumatizado ali, politraumatizado, e, e a gente está ali no mesmo espaço, né? Beleza. O que eu vou analisar, né, gente? Quando eu vou setar aí o ventilador mecânico, o que eu tenho que levar em consideração, né? Se esse paciente ele tem nível de consciência ou não, né? Isso é uma das coisas. Então, quando eu estou analisando esse paciente, eu tenho que ver quais são os medicamentos que esse paciente ele está fazendo uso, né? Sempre que eu vou ventilar um paciente com trauma torácico, né? Não é uma receita de bolo, como eu falei para vocês. O que é melhor? É ventilar a pressão ou a volume? Depende, né? Vai optar. Mas sempre eu tenho que pensar o seguinte: poxa, vou ventilar esse paciente. Se esse paciente ele está sedado, eu vou partir para uma ventilação modo controlado, né? Paciente posteriormente vai tendo drive, vai tendo mais condições de botar ele no assisto controlado, depois no PSV. Né? Mas inicialmente eu vou botar o paciente sempre no modo controlado. Tá? O que é melhor? Pressão ou volume? Não tem receita de bolo. Mas no trauma de tórax, às vezes ventilar a pressão é melhor. Por quê? Porque o volume corrente ele oscila. Né? Então ele é mais próximo do fisiológico. Sempre eu vou optar, às vezes, mesmo fazendo ali o peso ideal, a gente tem uma margem de máximo ou de mínimo. Às vezes eu botar um volume corrente um pouquinho mais baixo inicialmente é uma estratégia para ele ficar melhor na ventilação mecânica. É uma estratégia, tá bom? É um volume corrente adequado para o nosso paciente, mas nunca vou pesar a mão lá. Então, se eu faço o peso ideal, faço cálculo, mostra lá. Ah, posso ventilar de 390 a 460. Eu vou iniciar com um parâmetro mais baixo com ele, tá bom? PIP, né? A pressão expiratória final. Existem ali dois casos que eu tenho que estar bem atento, né? Eu coloco um PIP mais elevado nos casos de fratura de costela. Bota um PIP mais baixo quando esse paciente apresenta enfisema subcutâneo, apresenta lá alguma fístula. Então, é um pulo do gato ali para a gente observar. Por que isso, né, gente? A PIP é aquela pressão residual que fica no final da expiração, né? Então, é importante eu ter esse equilíbrio para poder manter ali um bom nível de oxigenação. Então, eu tenho que estar sempre analisando ali como é que está a perfusão do meu paciente, tá bom? Frequência respiratória do paciente, né? Então, às vezes, esse paciente que teve trauma torácico fechado ou aberto, ele é um paciente que, devido à lesão, à natureza da lesão, é um paciente que muitas vezes está retendo O2. Então, nesse caso, diferente lá do traumatismo craniano, nesse caso eu vou ter que fazer a estratégia de lavar esse CO2. Então, quando a gente ouve esse termo, lavar o CO2, significa que o fisioterapeuta, chefe ou médico intensivista está te orientando
aumentar a frequência respiratória desse paciente por um período de tempo, tá? Para tentar equilibrar novamente ali os gases, que a gente viu que muito CO2 na corrente sanguínea é problema, né? Porque o que, que vai acontecer? Muito CO2 a nível pulmonar faz vasoconstrição. E quando a gente está pensando lá no encéfalo, muito CO2 lá faz vasodilatação reflexa, né? Então aumenta a pressão intracraniana. Então tem que observar isso. A FO2 é aquela regra, né? Eu posso usar uma FO2 de 40% a 60%, né? É o que o consenso me fala, mas eu sempre vou trabalhar ali na linha de 30% a 40%. Sempre vou buscar sempre a menor FO2 para melhor oxigenação, para melhor saturação. E o que, que é boa saturação? Gente, a partir de 95% já é muito bom. Então, se o paciente está lá saturando 95%, 96%, eu posso relaxar. Eu não preciso botar uma FO2 para o paciente saturar 100%, tá bom? E aí tem um ponto, que foi o ponto da aula passada, né, que foi do desmame da ventilação mecânica. Tranquilo? Gente, todo mundo está aí comigo? Sim, Tá, então vou fazer algumas perguntas aí. Quando a gente está mexendo no ventilador mecânico, deixa eu voltar aqui. Quando a gente está setando o ventilador mecânico, uma das coisas que a gente tem que pensar, o paciente entrou para a ventilação mecânica, eu tenho que me preocupar sempre com o desmame. Vocês lembram disso? Da aula passada? Vocês chegaram a ver lá o vídeo da Prof. Carol? Da videoaula da Carol? Todo mundo assistiu? Professor, eu não vi ainda. Tá, Eu vou ver. não tem problema. É importante todo mundo ver. Por quê? O que a Prof. Carol estava nos mostrando ali? Eu vou fazer um resumão aqui, tá? Em 5 minutos desmame. Então, olha só, o paciente entrou na ventilação mecânica, é papel do fisioterapeuta pensar em estratégias para tirar o paciente dali, né? Então, tem várias formas da gente tirar o paciente da ventilação mecânica. Então, pensa comigo. O paciente foi submetido à ventilação mecânica invasiva. Ele pode ficar de 1 a 3 dias na ventilação mecânica, ele pode ficar de 4 a 7 dias na ventilação mecânica, ele pode ficar de 8 a 10 dias na ventilação mecânica. Por que eu estou dando esses números? Porque normalmente o paciente que vai fazer uma cirurgia, ele vai ficar um período bem curtinho de tempo na ventilação mecânica ali, não é verdade? Quem já fez uma cirurgia passou por uma intubação, cirurgia geral, por exemplo. Paciente, muitas vezes, que sofreu um choque, como foi o caso do tema de hoje da nossa aula, é um paciente que vai ficar alguns dias na ventilação mecânica. E aquele paciente que, por algum fator neurológico, ou por um trauma, uma complicação como uma sepse, às vezes é aquele paciente que vai ficar muitos dias aí na ventilação mecânica. E aí, nesse caso, a equipe cirúrgica, a equipe médica e a equipe de fisioterapia, eles vão ter que entrar num consenso. Por quê? Só vai fazer uma traqueostomia aquele paciente que não consegue fazer o desmame da ventilação mecânica. Ou tem um desmame muito difícil, a gente não está conseguindo. Aí o Matheus vai chegar para o doutor Henrique, lá, que é o chefe do plantão, e vai dizer para o médico plantonista, olha, está bem difícil, já tentei fazer esse desmame várias vezes, não está dando. E aí o Henrique vai dizer para a tia, não tem jeito, Matheus. O paciente está com sepse, complicou, eu acho que não vai ter como. Ou muitas vezes ele vai te perguntar, o que, que tu acha? Eu tenta mais uma vez, ou se tu acha que não dá, vamos ter que fazer uma tráqueo. Aí é contigo. Às vezes a decisão ela é compartilhada. Tá, mas agora, e agora? O que, que eu faço? Mando fazer a tráqueo ou não? Então vamos por parte. O que, que eu quero? Eu quero sempre, gente, tirar o paciente da UTI. Eu sempre brinco que a UTI é o melhor lugar para se trabalhar, né? Porque tem uma diversidade de casos, são pacientes que rodam bastante. Só que para rodar bastante, tem dois pontos. Tem a fisiopatologia do paciente, por que, que ele está ali, as comorbidades dele, e tem a minha habilidade no ventilador.
Porque o que, que eu quero? É dar um bom suporte ventilatório para ele. Para eu poder dar bom suporte ventilatório, eu tenho essas duas figuras aqui. O médico vai cuidar da bomba de infusão. Ele vai dizer quanto de drogas o paciente vai utilizar. E através da prescrição medicamentosa, isso vai influenciar diretamente na minha ventilação mecânica. Porque se o paciente usa lá Precedex, Fentanil, Propofol, Midazolam, o paciente está super chapado. Então, é um paciente que não vai ter drive, né? Agora, quando o médico ele começa a tirar, a reduzir volume, a suspender esses medicamentos, o que, que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui nessa linha central que o paciente ele está entrando? Olha só. Estão vendo que está aqui rosinha? Então, o que está mostrando aqui? Ó? Uma inspiração e uma expiração. Esse ponto aqui está mostrando que o paciente ele tem drive. O paciente ele está iniciando o ciclo inspiratório, né? Então, quando a gente estava iniciando lá o módulo de ventilação mecânica, lembra que eu falei do disparo? Então, vai ocorrer sempre um disparo a partir de uma inspiração. Ou esse disparo eu vou setar no modo controlado, é o ventilador que manda o disparo. No assisto controlado, o que, que vai acontecer? O paciente ele inicia e o ventilador complementa, e a gente tem o PSV, que o paciente vai fazer tudo. Então, ele manda brasa, ele inspira, faz o ciclo, né, fez o disparo, ele expirou, ele vai fazer o novo ciclo e segue o baile. Qual é o raciocínio clínico aí do desmame? Eu quero sempre que esse paciente ele saia o mais rápido da ventilação. Então, ao longo do dia, normalmente o paciente, quando ele acorda, no período da manhã, ele tem que ter o acordar dele, o despertar. Vocês lembram que eu já comentei sobre isso, né? Então, normalmente, a equipe médica reduz o nível dessas drogas vasoativas e sedativos para ver se esse paciente ele vai acordar, se esse paciente vai contactuar. E isso serve para quê? Para eu mudar o meu modo ventilatório. Porque no momento que o paciente ele não recebe droga vasoativa, ele não recebe sedativo, o drive do paciente fica ativo. E aí ele começa a entrar na ventilação mecânica. E a gente chama o termo de brigar com o ventilador mecânico. O paciente está entrando. Legal. Se o paciente está entrando e está num modo controlado, eu vou passar ele para um assisto controlado. Então ele inicia e solta o ar, inicia, ventilador complementa. Então, durante ali um período de 24 horas, eu vou sempre tentar passar esse paciente do modo assisto controlado para o modo PSV, para deixar ele mais ativo, para ver o quanto que ele consegue. Pô, percebi que o paciente está no modo PSV, ele aguentou lá 30 minutos, a gente olha os protocolos, lá no Caridade, o paciente tem que ficar 1 hora, na UTI do São Sebastião, o paciente fica lá de 1 hora, 2 horas. Gente, tem estudos que mostram que o paciente ficou 30 minutos no modo PSV, o paciente consegue se manter 30 minutos a 1 hora, esse paciente ele já pode ser estubado, tá bom? Esse é o pulo do gato aí. O paciente ficou no modo PSV. Professor, mas eu vi lá no consenso, eu vi na aula da professora Carol, que tem o tal do tubo T. O que é o tubo T? Gente, o tubo T é o seguinte, o fisioterapeuta vai pegar, vai desligar o ventilador mecânico, vai acoplar no paciente um tubo, que ele tem o formato de T. Uma parte desse tubo vai ficar conectado ou no tubo ou na traque do paciente, né? Normalmente está ali no tubo. Um lado vai receber oxigênio e outro lado não tem nada. Vai receber o ar ambiente. Então, quando o paciente faz a inspiração, ele faz essa inspiração sozinho, ele não vai ter uma pressão positiva para ajudar na inspiração, né? Então, esse ar que ele está inspirando é por força dele mesmo, pela ação dos músculos respiratórios dele, então ele passa a ventilar por pressão negativa, o esforço todo é dele, só que esse ar é enriquecido, então teoricamente ele está fazendo ali uma oxigenoterapia, então ele vai puxar esse ar enriquecido com oxigênio, tudo bem? E aí a gente faz esse teste de respiração espontânea. Quando que a gente diz que o teste deu certo? Poxa, a paciente ficou 30 minutos.
não ficou taquicárdico, não ficou taquipneico, não teve um aumento significativo de pressão arterial, o paciente passou no teste. Paciente, botei no tubo T ou botei no modo PSV e o paciente começa a ficar taquipneico, paciente aumenta a pressão, paciente descompensa, o teste não foi satisfatório, o paciente não passou no teste. Quantas vezes eu posso fazer o teste durante o dia? Gente, alguns estudos mostram que se eu fizer o teste de manhã e deu certo, e o Lucas vai lá à tarde, faz. Isso não vai acelerar o processo de desmame, tá bom? O paciente ficou 30 minutos, já dá para tirar. Ah, paciente não deu certo. Quantas vezes eu posso fazer? Posso fazer de 2 a 3. O que, que na prática se faz? Não deu certo num período, se faz no outro. Eu não passo 2 vezes, porque entre o tubo T e o PSV, gente, os estudos mostram que não foi conclusivo, tanto um quanto o outro. Tem um estudo que eu vi na prática, se eu boto o paciente no PSV, é mais difícil. Perdão, é mais fácil. Se eu boto ele no tubo T, é mais difícil. Por quê? Ele não vai ter ajuda de nada, o paciente está mais exposto. Se o paciente complicar, eu preciso conectar a mangueira, preciso setar novamente o ventilador mecânico. É óbvio que ele está no stand-by, eu só vou apertar um botão. Mas é muito mais perrengue. O que que eu, Prof. Jonathan, Prof. Carol, o que que a gente vê na prática, o que que normalmente a gente faz mais, o que a gente vê mais dentro da rotina da UTI, é a gente botar no modo PSV. Né? Porque o tubo T não é, é muito tubo, é muita conexão, às vezes se perde, às vezes tem. O paciente ele tem um desgaste muito maior, né? E eu acho mais seguro a gente já está com o ventilador mecânico ali, muda bota no PSV, deixa o paciente fazer a frequência respiratória dele, deixa o paciente fazer as excursões, o paciente vai ter gasto também de energia, ele vai conseguir ali ter o treino dele e ele está mais seguro, né? Então, a grosso modo é isso. Então, quando o paciente, eu consigo estubar esse paciente, beleza, estubamos com ele, tirou o tubo, intubamos, entrou o tubo de interno, tá? Então, estubamos, tiramos o tubo do paciente, que aí muitas vezes quem vai fazer a extubação sozinho é o fisioterapeuta. Então, a doutora Carla vai chegar lá para. Todo mundo tá me vendo, gente? Vai chegar lá para o Renan e vai dizer assim: Renan, vai lá estubar o paciente. Aí o Renan vai lá, desinsufla o cuffing, o paciente está acordado, o paciente não está usando nenhum tipo de sedativo, o paciente está bem orientado, né? Renan vai pedir, seu Pedro, inspira profundo, cheira flores só para vela, respira fundo. Quando eu contar 3, o senhor vai soltar o ar. No momento da expiração, faz a expiração com bastante força. Seu Pedro foi lá e quando ele fez, o que, que o Renan fez? Veio, aspirou o paciente antes, né? E veio com um tubo, tirou tudo, o paciente ficou livre automaticamente. O Renan vai lá e vai botar um catéter nasal de O2, vai botar uma máscara. Aí o Renan vai avaliar o paciente. O paciente ficou 48 horas, né? De 48 horas a 72 horas, ou seja, 3 dias com suporte de oxigenoterapia, eu digo que a minha extubação foi um sucesso. O paciente não vai precisar voltar a ser reintubado. O Renan foi lá e estubou o paciente, botou oxigenoterapia, chega de tarde, o Renan começa a ver que o seu Pedro começa a ficar taquipneico, começa a dar uma gaspeada, começa a ver que o paciente está meio que sofrendo. Aí o Renan pensa assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? O Renan vai lá e vai fazer uma VNI. Essa VNI que ele vai fazer, essa VNI profilática aí, vai ser uma VNI para impedir que ele volte para o tubo. Então ele vai botar a VNI, vai fazer uma horinha ali de VNI para dar essa pressão positiva, para fazer ele descansar um pouquinho, e aí tira ele dessa VNI, deixa ele de novo só com oxigênio. Se ele precisar, lá no plantão da noite, a Susan, que vai assumir o plantão da noite,
vai fazer mais 1, 2 horinhas de VNI com ele e tira, deixa ele novamente, para ele ir desmamando, né? Então a gente pode fazer essa estratégia aí para deixar esse paciente bem, né? Deixar esse paciente tranquilo. Tudo bem? Sim. Então, gente, uma outra coisa que eu ia comentar com vocês. Quando a gente está, às vezes, fazendo esse processo, isso pode dar errado, tá, gente? Às vezes, tu foi lá, tu fez a técnica toda certinha, tu conseguiu retirar o tubo, o paciente até então estava com um bom balanço hídrico, tinha uma oxigenação ali adequada, a gasometria dele estava boa, foi resolvido o que levou ele até lá, né? Às vezes ele tinha uma insuficiência respiratória, por exemplo, o paciente, o médico conseguiu resolver, tá tudo certo. O paciente foi lá, estava com todos os critérios, o André foi lá e retirou o paciente, né? Beleza. Só que aí, depois que o André tirou isso aí, dentre esses 3 dias lá, quando estava 24 horas, 48 horas ali com oxigenoterapia, o paciente começou a complicar, né? Então, o que vai acontecer nesses casos, quando o paciente começa a ficar taquipneico, começa a ficar taquicárdico, a VNI que tu está utilizando ali para tentar dar um suporte para esse paciente não foi suficiente, infelizmente esse paciente ele vai ser reintubado. E aí é ruim, né? Que aí vai começar todo o trabalho de novo. Então, o que a gente não quer é que o paciente ele volte para o tubo, né? Então, a VNI a gente utiliza após a extubação para poder evitar que ele volte para o tubo, tá? Mas se a gente precisar dessa VNI aí, é sinal que às vezes a gente fez o desmame de forma um pouco precoce, ou alguma coisa aconteceu aí no meio desse caminho, tá bom? Quando que não vai dar errado? Né? O Matheus deve estar se perguntando. Não vai dar errado quando? Eu percebo que esse paciente, ele está alerta, o paciente tem um reflexo de tosse, o paciente não tem quase secreção, o paciente foi resolvido o que levou ele na UTI, no caso, né? Aquele problema foi solucionado. A gente fez ali o teste de respiração espontânea, o paciente ali conseguiu ficar estável ali durante 30 a 2 horas, tem gente que deixa bastante tempo, mas 30 minutos é o suficiente, né? De forma contínua. Existem protocolos, tem gente que vai fazer 30, depois faz 1 hora, depois faz 1 hora e meia, depois faz 2 horas. Cada UTI tem o seu método de desmame, tá? Mas normalmente esse desmame ele é progressivo, tá bom? Então tem gente que faz na VNI, às vezes quando a gente vai fazer desmame de VNI, tem desmame de 24 horas, vai fazendo de 1 em 1 hora ao longo de um período de tempo. Então faz 1 hora de manhã, faz 1 hora à tarde, faz umas 2. Então são outras formas da gente fazer o desmame, né? Tudo bem? Então, só para fazer o fechamento ali, para a gente evitar aquele desmame difícil, né, que é aquele paciente que a gente faz o teste de respiração espontânea e não dá certo. O que eu tenho que me ligar? Gente, pacientes com idade muito avançada, paciente às vezes que teve uma insuficiência respiratória aguda, paciente às vezes que tem padrão ventilatório invertido, tem redução da função da musculatura respiratória, paciente que às vezes apresenta comorbidades, paciente que está em quadro de delírio, né, que às vezes por ação das drogas está meio confuso ainda, paciente que tem alteração nutricional, paciente que está muito fraquinho, está anêmico, né? Então, pacientes às vezes que estão em cuidado paliativo ou que tem algum tipo de doença que o médico não está conseguindo compensar com medicamento ou com a nutrição, né? Paciente também cardiopata, é um paciente que eu tenho que estar sempre observando na hora de fazer o desmame.
paciente que tem processo inflamatório ou está em quadro de sepse, é um desmame que é mais difícil, né? Paciente que às vezes ficou muito tempo na ventilação mecânica. Então, esses pacientes aí, eles vão ter mais dificuldade para se manter, né? Fora da ventilação mecânica. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Aí, nessa mesma aula, para quem não viu, tem uma atividade. A atividade ela tem até um gabarito. A atividade ela é para fazer, para estudar, para complementar ali a aula, tá bom? Então, quem não fez, dá uma olhadinha, faz a atividade ali para realizar, porque na aula que vem a gente vai fazer uma avaliação. Beleza, galera? Tá todo mundo me escutando? Sim, beleza. Ah, eu vou deixar o recadinho ali no mural, vou dizer como é que vai ser a atividade. Nossa próxima atividade vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer como foi na nossa última avaliação da disciplina passada, né? Eu vou bolar uma atividade, um questionário e vou deixar o gabarito, tá bom? Eu acho que assim é mais, talvez seja mais tranquilo, porque algumas pessoas gostaram, outras não gostaram de fazer online, às vezes é aquela correria. Então eu vou deixar a atividade, eu vou propor isso aí para vocês. Aí não sei o que vocês acham melhor, ou vocês gostarem de fazer ela virtual, ou quem sabe eu deixo um tempo maior ela virtual. O que vocês Eu achei preferem? tranquilo, professor. Foi legal, Matheus? Todo mundo Achei concorda? tranquilo. Queria trocar essa ideia com vocês, assim. O que eu pensei? Eu pensei em fazer. Eu tenho duas propostas. A gente pode fazer ela virtual, e aí posso dar um tempo maior, não ficar só restrito ao tempo da aula, e ou a gente pode fazer ela com o gabarito, aí também dou o mesmo período de tempo. É que eu acho que virtual é mais legal, porque aí tu já faz ali, já resolve aquilo ali, não tem que ficar anexando nada, né? O que vocês acham? Por mim tranquilo, é só igual o Ben que estava falando aqui agora. Só Ah, aumentar um pouquinho o tempo de prova, professor. tá, não, beleza, eu deixo um tempo de 12 horas, eu vou deixar um tempo assim grandão, e aí todo mundo faz, né? Aí cada um faz no seu tempo. Aí eu vou tentar. O Lucas, por mim é tranquilo, o tempo maior é bom porque ainda vou ter que sair cedo por causa do judô. Beleza. Aí eu deixo um tempo, Lucas, bem grandão, assim, eu deixo um tempo de 12 horas, deixo um tempo até maior, que aí, galera, cada um faz no seu tempo, e eu vou tentar botar um esquema que vocês vão terminar o teste, que vocês vão receber a nota. Porque no outro eu não sabia, eu deixei tudo restringido. Aí ninguém sabia quanto que acertou, quanto que errou. Aí eu vou fazer um esquema para ver se lá no final dessas 12 horas, a Carol vai me ensinar, aí vocês já recebem a nota, tá bom? Eu já deixei a nota da primeira avaliação, já quase foi no mesmo dia, o pessoal fez, eu já coloquei lá, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, tá? Segunda-feira, são os dias que eu tô ali na Unisul, né? Segunda e quarta, então, de repente, se alguém quiser falar comigo ali na clínica, ali, eu tô por ali, tá bom? E eu tô à disposição de vocês aqui pela internet, pelo WhatsApp, tá bom? Aí eu vou deixar o Beleza, professor. recadinho ali no mural, eu vou deixar uma colinha ali para ajudar vocês também ali no mural. Para essa atividade, gente, dá uma olhadinha nas videoaulas, dá uma olhadinha no material, tenta meio que fazer um resuminho, porque isso aí ajuda bastante depois na hora de fazer a atividade, tá bom? Beleza? Então tá, galera, alguma dúvida, alguma pergunta? Tô bem tranquilo, professor. Bem tranquilo? Então tá, gente, muito obrigado, tá? Valeu. Aula que vem, aí a gente tem a nossa avaliação. Qualquer coisa é só me chamar. Legal? Eu vou salvar aqui a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo, e daqui a pouquinho eu estou largando o link ali no Eva. Tudo bem? Beleza. Então tá, galera, muito Beleza. obrigado. Tudo de bom aí. Até mais. Até, Valeu, professor. professor. Um Valeu, abraço. um abraço.